Bem-vindos ao mini curso Busca em Bases de Dados Eletrônicas de Saúde. Eu sou Rodrigo Nogueira da Silva, bolsista CNPq pós-doutorado júnior na Escola de Enfermagem Ana Nery UFRJ e integrante do grupo de pesquisa Representações e Práticas de Cuidado em Saúde de Enfermagem. Esse mini curso foi supervisionado pela doutora Márcia de Assunção Ferreira, professora titular da Escola de Enfermagem Ana Nery UFRJ e líder do grupo de pesquisa Representações e Práticas de Cuidado em Saúde e de Enfermagem. Esse curso é parte do Festival do Conhecimento UFRJ Universidade Viva, uma iniciativa da UFRJ para divulgação do conhecimento produzido e reproduzido pela universidade. Nesse curso, nós vamos tratar primeiro da construção de pergunta de pesquisa, onde nós vamos apresentar alguns métodos de construção de pergunta de pesquisa utilizados na ciência da saúde. Vamos mostrar como é possível fazer a seleção de termos de busca a partir de tesauros, ou seja, de vocabulários controlados, e também selecionando palavras importantes. Vamos tratar da construção da estratégia de busca, incluindo as associações de termos de busca e utilizando operadores booleanos de proximidade e também nesting, técnica de associação de termos de busca. Por fim, vamos falar sobre a aplicação das estratégias de busca. Então, nós vamos adaptar uma estratégia geral de busca às particularidades de cada base de dados na ciência da saúde que nós vamos trabalhar aqui. Então, começando pela construção de pergunta de pesquisa. A pergunta de pesquisa ela é extremamente importante para qualquer estudo de revisão e também para quem vai fazer apenas uma busca nas bases de dados, porque a partir dos elementos significativos dessa pergunta de pesquisa, você pode selecionar termos de busca e formas de associá-los. Existem alguns métodos de construção de pergunta de pesquisa, nós vamos trabalhar alguns deles. Porém, não necessariamente deve-se utilizar um desses métodos. A pergunta de pesquisa tem que fazer sentido para o propósito da sua pesquisa. Se o propósito da sua pesquisa exigir uma pergunta que não se enquadrar em nenhum desses métodos de construção de pergunta de pesquisa, não há problema. Basta construir a pergunta de pesquisa sem seguir um método específico. Agora vamos a algum desses métodos. Existem dezenas de métodos diferentes de construção de pergunta de pesquisa. O mais famoso deles é a estratégia PICO, que nós vamos mostrar mais à frente, e a partir dela, vários outros métodos de construção de perguntas de pesquisa foram construídos, cada um deles atendendo a um propósito específico. Nós vamos apresentar esses métodos de construção de pergunta de pesquisa sempre utilizando cores e, quando aparecer elementos significativos dos métodos de construção de pergunta de pesquisa que não tenham cores, não quer dizer que correspondam às palavras que estão em preto na pergunta de exemplo, mas sim que esse elemento significativo não se traduz na forma como se escreve a pergunta de pesquisa, mas sim entraria como um critério de exclusão ou de inclusão de documentos na sua busca bibliográfica. Então aqui temos o exemplo da estratégia 3WH, feita para pesquisa qualitativa. Ela foi feita com os seguintes elementos significativos: que, quem e quando. Então, nós vemos aqui no nosso exemplo que o tópico são as representações sociais sobre alimentação saudável. Quem? A população? São adolescentes. Quando? O tempo é o terceiro ano do ensino médio. Então, nosso exemplo conta com quais são as representações sociais de adolescentes no terceiro ano do ensino médio sobre alimentação saudável. Essa seria uma pergunta de pesquisa construída a partir desse método de construção de pergunta de pesquisa. Existe também a estratégia Behemoth, que trata de conceitos, modelos conceituais ou teorias, SHIP, feita para pesquisas qualitativas, SIMO, para dispositivos de gestão e gerência, COCOPOP, para revisões de prevalência e incidência, OPS, feita por pesquisadores de serviço social, mas que também se aplica à área da saúde, Eclipse, para dispositivo de gestão e gerência e políticas públicas, PCC, para Scope Reviews, PSODR, para pesquisas quantitativas, PEO, para revisões sistemáticas de etiologia e risco, PESICO, feito por pesquisadores de fonoaudiologia, PICO, para pesquisa qualitativa, PICO para pesquisa quantitativa, geralmente para revisões sistemáticas de efetividade, PICOC, que é a variação do pico com o contexto, PICOS, que é a variação de pico com o desenho do estudo, PICOT, que é a variação de pico com o período de tempo, PIO, que é a variação de pico sem a comparação, PIPO, que também é para pesquisas quantitativas, PIRD, para revisões sistemáticas de acurácia diagnóstica, PROFET, que é para pesquisas qualitativas, PVO, para pesquisas quantitativas também, SPICE, para pesquisas quantitativas ou qualitativas e também revisões sistemáticas de métodos mistos, SPIDER, com o mesmo propósito, também criada para pesquisas quantitativas ou qualitativas e revisões sistemáticas de métodos mistos. Bom, então depois de ter construído a sua pergunta de pesquisa, nós devemos analisar os seus elementos significativos e, a partir deles, selecionar termos de busca. Termos de busca podem ser palavras ou então fragmentos de palavras que são importantes, descritores de assunto, nome de autores, entre várias outras possibilidades de termo de busca.
Um ponto importante para selecionar termos de busca é o estabelecimento de um equilíbrio entre a sensibilidade e a especificidade da sua estratégia de busca. Para aumentar a sensibilidade de estratégias de busca, é necessário selecionar termos e associá-los de forma que seja possível encontrar o máximo possível de documentos que nós temos interesse. Porém, ao fazer isso, é comum que você também encontre vários documentos que não são do seu interesse. Então, a especificidade entra em jogo exatamente para reduzir a quantidade de documentos que não te interessam. Embora, ao fazer isso, você corra o risco de também deixar de encontrar documentos que são do seu interesse. O primeiro tipo de termo de busca que nós recomendamos que você procure são os descritores de assunto. Descritores de assunto são termos que estão dentro de um vocabulário controlado, ou seja, de um tesauro. Descritores servem para indexar documentos em bases de dados. Por exemplo, o DEX, o Descritores em Ciências da Saúde, é o tesauro da Biblioteca Virtual de Saúde. Todas as bases de dados que são consultadas por meio do portal regional da BVS utilizam o DEX como tesauro para classificar os estudos de acordo com o seu assunto. O MeSH, por outro lado, são os escritores de assuntos médicos criados pela National Library of Medicine, é o tesauro utilizado pelo PubMed, que dá acesso à base de dados Medline e outras fontes. Assuntos Sinahal, por outro lado, é o vocabulário controlado da base de dados Sinahal. Os assuntos Sinahal e a base de dados Sinahal são de acesso restrito, porém o FRJ dá acesso por meio do portal de periódicos da CAPES. Como buscar descritoras no DEX? Vamos para um exemplo. Na página principal do DEX, clique na opção Consulta ao DEX. Você vai se deparar com dois campos de consulta, o de consulta por palavra e de consulta por índice. Além disso, você vai ter 3 opções de idioma, já que o DEX é um tesauro trilingüe. Então ali você vai ver as opções em inglês, em espanhol e português. A forma mais adequada de começar uma busca no DEX é por meio do índice permutado. Então clique no índice permutado e clique em índice. Nessa barra de pesquisa, digite uma palavra ou um trecho de uma palavra importante para que você busque descritores relacionados a ela. No nosso exemplo, vamos usar o trecho da palavra enfermagem, enferme. Clique em índice. Perceba que você vai encontrar como resultado qualificadores que têm enferme no meio do termo, qualificadores que têm enferme no início do termo e descritores que podem começar, ter enferme no meio ou terminar com enferme. Outra forma de fazer consulta por índice é pelo índice alfabético. Selecione a opção alfabético e clique em índice. Você pode clicar em uma dessas letras e analisar quais descritores começam com essas letras, ou clicar no campo de busca e digitar a palavra ou o início de uma palavra que você deseja encontrar como descritor. Vamos continuar com o exemplo enferme. Clicando em índice, você vai encontrar o resultado, onde vai aparecer todos os descritores que começam com enferme. Percebam que, diferentemente do índice permutado, o termo que você utilizou para fazer a busca vai aparecer no início do termo. A terceira forma de consulta por índice é o índice hierárquico. Clique na opção hierárquico e clique em índice. Você pode escrever o nome de um descritor completo no campo de busca ou abrir um dos conceitos mais gerais dessa terminologia, por exemplo, disciplinas e ocupações, ou ocupações em saúde, enfermagem. Perceba que dentro do conceito de enfermagem existem outros termos menos abrangentes. Olhando os outros resultados da busca, você vai perceber que o descritor enfermagem não está apenas na classificação onde nós clicamos, mas também em outros ramos da classificação desse tesauro. Por exemplo, em assistência à saúde, administração de serviço de saúde, organização e administração, prática profissional. E que dentro do descritor enfermagem, nessa outra posição na classificação do tesauro, você vai encontrar outros descritores subordinados ao descritor enfermagem. Indo para o topo da página, você vai encontrar informações mais detalhadas sobre esse descritor. Você vai encontrar o descritor em inglês, em espanhol e em português. Vai ver o código do descritor nas 4 posições em que ele aparece dentro da classificação do tesauro. A definição em português, a nota de indexação em português. Você vai ver
descritores pré-coordenados, que associam esse descritor com alguns qualificadores, como, por exemplo, ao invés de enfermagem e o qualificador economia, já existe o descritor economia da enfermagem. Você também pode ver descritores relacionados, como, por exemplo, economia da enfermagem, educação e enfermagem, história da enfermagem e legislação da enfermagem. Abaixo você pode ver os qualificadores permitidos para serem utilizados com esse descritor, como classificação, instrumentação, normas, entre outros, além do número do registro e o identificador único atribuído a esse descritor dentro do tesauro. Para incluir um descritor na sua estratégia de busca, é necessário que você copie integralmente o título do seu descritor. Evite digitar por conta própria para evitar erros. Qualquer erro na forma como você escreve o descritor gerará resultados negativos. Como buscar descritores no Mesh? Na página principal do Mesh, você vai encontrar uma série de opções para realizar uma busca. Você tem o campo de busca, 3 opções para se realizar a busca e algumas opções de onde realizar a busca. Se o seu foco for encontrar apenas o descritor exato, mantenha em Main Heading. Como fazer a busca no Mesh? Se você sabe exatamente qual é o descritor do seu interesse, digite-o sempre em inglês e clique em Exact Match. Pronto, você encontrou seu descritor e você pode analisar informações que são muito parecidas com o DEX, como o título do descritor, o número da categoria em que ele está inserido dentro da classificação do tesauro, identificador único do descritor. Mas as principais informações são a anotação, que dão informações da relação desse descritor com outros descritores similares dentro da classificação do tesauro, e a nota de escopo, que é a definição desse descritor, onde ele apresenta alguns atributos que podem te ajudar a identificar se esse descritor é o mais adequado à sua necessidade ou não. Também vai apresentar alguns exemplos de descritores relacionados. Você pode ver aqui em See Also. Outra informação importante é analisar a estrutura da árvore do Mesh. Clique em Mesh Tree Structures e veja aonde o descritor que você selecionou está inserido dentro dessa classificação hierárquica do tesauro. A posição que o descritor aparece e os descritores relacionados a ele podem te indicar alguma outra opção de descritor. Toda vez que você for selecionar um descritor do Mesh, sempre copie integralmente o título do descritor. Não tente escrever por conta própria, pois qualquer erro vai dar resultado negativo. A forma mais adequada de se selecionar descritores é utilizando as opções All Fragments ou Any Fragment. Em All Fragments, o Mesh vai te apresentar todos os resultados possíveis com todos os termos que você selecionar. Não necessariamente na mesma ordem, porém com todos os termos aparecendo seja no título ou nos Entry Terms. Vamos para o exemplo Nurse Patient. O Mesh te apresentará resultados que aparecem Nurse e Patient, não necessariamente juntos, também não necessariamente na mesma ordem. Porém, todos os resultados que o Mesh te apresentar terão Nurse e Patient. Outra forma de realizar a busca no Mesh é por Any Fragment. Os resultados dessa busca vão te mostrar todos os descritores que têm qualquer termo apresentado no campo de busca, quando mais de uma palavra forma um termo no seu campo de busca. No caso de Nurse Patient, o Mesh vai mostrar resultados para Nurse, para Patient, e resultados que têm Nurse e Patient no seu descritor e ou nos seus Entry Terms. Vejam aqui alguns exemplos. Como buscar descritores no Mesh On Demand? Na página inicial do Mesh, você vai ver na barra superior a opção Mesh On Demand. Clique nela.
Mesh on Demand é uma ferramenta que utiliza elementos da inteligência artificial para identificar descritores relevantes de acordo com o texto que você apresentar no campo de busca. Você pode, por exemplo, inserir no campo de busca o resumo de um artigo relevante, um artigo que você selecionaria dentre os resultados da sua busca. Vamos utilizar como exemplo o resumo deste artigo. Depois de colar o texto do resumo, clique em Search. O Mesh on Demand vai analisar o texto, identificar palavras importantes e apresentar uma lista de descritores que vão aparecer aqui do lado. Além disso, o Mesh on Demand também vai apresentar alguns artigos que estão indexados no Medline e que você pode lê-los clicando no link ao lado do título. Desse modo, você pode ter ideias de que palavras são significativas que as pessoas utilizam no título e no resumo dos artigos que tratam do tópico de interesse e também quais descritores podem ser atribuídos aos resumos de documentos que são do seu interesse. Como buscar descritores no assunto Sinahall? A base de dados Sinahall é uma base de dados de acesso fechado. É necessário que você pague uma tarifa para acessá-la ou acessá-la a partir de uma instituição que tenha contratado o acesso a essa base de dados. A UFRJ dá acesso à base de dados Sinahall por meio do portal de periódicos da CAPES. Para acessar o portal de periódicos da CAPES a partir do UFRJ, você pode acessar a portal de periódicos diretamente de um computador da universidade ou na sua própria casa por meio da intranet. Clique em entrar na intranet e digite seu CPF ou passaporte e a senha. Clique na opção TIC UFRJ Proxy. Clique em Acesso Proxy. Clique em Periódicos. Perceba que o acesso está identificado como sendo da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Clique em Base e digite Sinahall. Clique na opção Sinahall. Clique em Enviar. Clique em Sinahall. Essa é a página principal que nós temos acesso a Sinahall, por meio do portal EBSCOhost. Clique em Assuntos Sinahall. Na página de busca do Tesouro Assuntos Sinahall, você tem 3 opções de busca. Uma em que você encontra descritores do Sinahall que começam com o termo que você apresentar no campo de busca. Uma segunda forma em que será apresentado a você descritores que contêm o termo no início, no meio ou no fim do título de um descritor. E, por fim, a opção classificada por relevância, onde ele identifica o termo que você inseriu e te apresenta uma lista de descritores relacionados a esse termo, classificando-os por nível de relevância. A busca também deve ser feita em inglês, assim como no Mesh. Clique em procurar após digitar um termo do seu interesse. Na opção classificado por relevância, o descritor mais próximo ao termo que você utilizou na busca vai aparecer como primeiro resultado. Você pode ter mais informações sobre esse descritor clicando na sua nota de escopo. Essa informação pode ser importante para você identificar se esse descritor é de fato do seu interesse. Outra ação importante é clicar no termo e analisar onde esse descritor se enquadra dentro da classificação hierárquica do tesauro. Olhando para essa classificação, você pode identificar que algum outro descritor também possa te interessar. Selecione os descritores clicando na caixa de seleção ao lado do descritor. Ao selecionar os descritores, eles vão aparecer aqui do lado, como termos selecionados. Para voltar ao resultado principal, clique em Voltar à lista de resultados. Alguns descritores contêm outros descritores subordinados a ele. Caso seja do seu interesse selecionar todos os descritores subordinados a um descritor, clique em Ampliar. Essa opção também ficará marcada aqui do lado. Copie o título dos descritores e cole no documento em que você está construindo as suas estratégias de busca. Como selecionar palavras importantes? Palavras importantes são palavras que pesquisadores que publicam documentos sobre o seu tópico de interesse utilizam com frequência para se referir aos elementos significativos da sua pergunta de pesquisa. Vamos para um exemplo. Nesse exemplo, utilizamos a seguinte pergunta de pesquisa: como teorias e modelos conceituais de enfermagem têm sido aplicados em serviços de enfermagem pediátrica para estimular o aleitamento materno? Nesse exemplo, nós utilizamos o método Behemoth para construir a pergunta de pesquisa. Os elementos significativos do método Behemoth são comportamento de interesse, contexto de saúde e modelos ou teorias. Os termos da nossa pergunta de pesquisa que atendem esses elementos significativos são
aleitamento materno, serviço de enfermagem pediátrica e modelos ou teorias. Algumas palavras-chave em português e em inglês relacionadas a cada um desses elementos significativos da pergunta de pesquisa estão presentes nesse quadro. Aqui vemos alguns exemplos de palavras relacionadas a aleitamento materno. Abaixo, podemos ver alguns exemplos de palavras-chave, ou seja, palavras importantes relacionadas a cada um desses elementos significativos da pergunta de pesquisa. Perceba que só a palavra modelo não foi utilizada como uma palavra-chave, porque ela é muito ampla, seria muito sensível, portanto poderia levar a nossa busca a encontrar muitos resultados que não seriam do nosso interesse. Por isso, modelo só foi apresentado aqui como palavra-chave junto de conceitual ou de conceituais, construindo a estratégia de busca. Continuando com o nosso exemplo da pergunta de pesquisa, como teorias e modelos conceituais de enfermagem têm sido aplicados em serviços de enfermagem pediátrica para estimular o aleitamento materno, nós identificamos alguns descritores do DEX e descritores do MESH que se relacionam com cada um desses três elementos significativos da pergunta de pesquisa: aleitamento materno, serviços de enfermagem pediátrica e modelos ou teorias. Os tesauros foram consultados, os títulos dos descritores do DEX e do MESH foram copiados e colados nesse quadro. Aqui estão novamente as palavras-chave relacionadas aos três elementos significativos da nossa pergunta de pesquisa. Você deve ter reparado nos slides anteriores alguns elementos, que são os operadores booleanos e os parênteses. Três operadores booleanos são comumente utilizados nas bases de dados: and, or e not. Em alguns casos, o not aparece como and not. AND é um operador booleano que serve para encontrar os termos ou grupos de termos que aparecem antes e depois deste operador, sempre juntos. Ele, portanto, restringe a busca, porque ele aumenta o número de termos necessários para se encontrar um resultado. OR é o operador booleano que serve para encontrar os termos ou grupos de termos que aparecem antes e depois desse operador, juntos ou separados. Ele, portanto, amplia a busca, porque te permite encontrar documentos com apenas um dos termos listados ou com todos eles. Not é o operador booleano que serve para não encontrar os termos ou grupos de termos que aparecem depois desse operador. Ele, portanto, restringe a busca pela exclusão dos resultados que contêm os termos ou grupos de termos indesejados. Algumas bases de dados também apresentam operadores de proximidade. Diferente dos operadores booleanos, eles servem para identificar termos em determinada distância entre si. Por exemplo, aqui na base de dados Scopus, você vai encontrar o operador proximidade pré. Utilizando o pré, você vai apresentar um termo, depois utilizar esse operador de proximidade, substituir o n pelo número de palavras que você deseja encontrar entre o primeiro termo e o segundo, e depois escrever o termo que você quer encontrar próximo do primeiro. Nesse exemplo, behavioral e disturbances foram ligados pelo operador de proximidade pré com o número 3, ou seja, behavioral e disturbances podem aparecer no título ou no resumo dos documentos indexados nessa base de dados, desde que separados por até 3 palavras, ou seja, pode encontrar resultados para behavioral disturbances, sem nenhuma palavra entre eles, e até 3 palavras entre esses termos, porém, sempre com behavioral vindo antes de disturbances. Outro operador de proximidade que essa base de dados, a Scopus, oferece é o W. Esse operador de proximidade funciona de forma muito parecida com o operador de proximidade anterior, pré, porém a ordem em que os termos aparecem não é relevante. A base de dados Web of Science também apresenta um operador de proximidade, é o near. Ele funciona da mesma forma que o operador de proximidade W na base de dados Scopus. Por fim, o uso de parênteses, ou nesting, que é a formação de grupos de termos. Os parênteses eles vão agrupar termos e esses grupos vão nos ajudar a associar os termos de busca e a construir uma estratégia de busca mais adequada. Agora vamos aplicar estratégias de busca. Existe um grande número de bases de dados científicos. Algumas dessas bases de dados são apresentadas nessa lista. Nesse minicurso, nós vamos tratar da Cina Hall, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, a Lilacs, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, e a base de dados Medline, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, por meio do PubMed. PubMed não é uma base de dados, e sim uma ferramenta de busca construída para a base de dados Medline, porém também acessa outras fontes, como o que se chama de pré-Medline, ou seja, documentos que vão ser indexados no Medline, porém ainda não foram publicados pelos jornais científicos
em um número e um volume desse jornal. Além disso, o PubMed também dá acesso a outras bases de dados biomédicos. Então, no nosso primeiro exemplo, vamos usar o portal regional da BVS, a Biblioteca Virtual de Saúde. Por meio dela, temos acesso a várias bases de dados, incluindo a Lilacs, que é um dos nossos focos nesse minicurso. É importante ter ideia de quais códigos de campo são utilizados pela BVS. Códigos de campo vão te ajudar a traduzir o seu interesse em fazer a busca para a linguagem que o motor de busca do site consegue entender. Então, por meio do código de campo TW, você vai indicar que os termos relacionados a esse código de campo TW são palavras que pesquisadores vão escrever no título, no resumo e também nos descritores de assunto que a própria base de dados atribui a cada documento. Com o código de campo TI, você vai identificar que os termos relacionados a esse código de campo serão palavras do título originais e de títulos traduzidos desses documentos. Na coluna Exemplos, você pode ver como que o código de campo pode ser utilizado na construção de estratégias de busca. No link aqui à esquerda, você pode ver a tabela completa dos principais códigos de campos utilizados na BVS. Sabendo desses códigos de campo, você pode utilizar TW, dois pontos, e entre parênteses inserir as palavras-chave. Para descritores, você pode usar o código de campo MH, dois pontos, e entre os parênteses inserir os descritores. Os operadores booleanos que o portal regional da BVS utiliza são OR, AND e AND NOT. O que você precisa é formar grupos de termos de busca utilizando parênteses e os operadores booleanos conforme necessário. No nosso exemplo, nós temos 3 grupos de termos de busca, um para cada elemento significativo da pergunta de pesquisa. No primeiro passo, monte a estrutura no bloco de notas. O bloco de notas é importante porque outros editores de texto podem utilizar símbolos que os motores de busca das bases de dados podem não identificar corretamente. Nesse exemplo, os 3 grupos de termos de busca estão com cores diferentes: amarelo, azul e verde. Perceba a forma como foram utilizados os parênteses, os códigos de campo e os operadores booleanos. O operador booleano OR foi utilizado entre os grupos de termos do título e resumo e de descritores de assunto dentro do primeiro grupo de termos, porque tanto faz encontrar num documento palavras importantes no seu título ou então no seu resumo, ou que apareça um descritor relacionado a esse elemento significativo. AND foi o operador booleano utilizado entre os grupos de termos de busca de cada elemento significativo da pergunta de pesquisa, porque é do nosso interesse que termos relacionados a cada um dos 3 elementos significativos da pergunta de pesquisa apareçam em todos os documentos dos nossos resultados. Depois de montar a estrutura no bloco de notas com os grupos de termos de busca para cada elemento significativo da pergunta de pesquisa, insira as palavras-chave no primeiro grupo. Nesse caso, inserimos palavras-chave em português e em inglês. Perceba que toda vez que o termo de busca é composto por apenas uma palavra, não foi necessário inserir aspas duplas. Porém, todas as vezes que o termo de busca tiver mais de uma palavra, é necessário inserir aspas duplas, porque assim o motor de busca identifica essas palavras como um único termo de busca. Do contrário, o espaço inserido entre uma palavra e outra do mesmo termo seria identificado como um operador booleano. O próximo passo é continuar preenchendo os grupos de termos de busca até que todos os grupos estejam preenchidos, com as palavras-chave relacionadas a esse elemento significativo da pergunta de pesquisa e os descritores relacionados a esse elemento significativo da pergunta de pesquisa. No nosso arquivo no bloco de notas, inserimos a pergunta de pesquisa, como teorias e modelos conceituais de enfermagem têm sido aplicados em serviços de enfermagem pediátrica para estimular o aleitamento materno. E a partir dessa pergunta de pesquisa, selecionamos descritores do DEX para aleitamento materno, para enfermagem pediátrica e para modelos e teorias de enfermagem. Também selecionamos palavras-chave em português e em inglês, que são os 2 idiomas que nós vamos consultar nessa busca. A partir desses termos de busca, nós os associamos e formamos uma estratégia de busca, utilizando códigos de campo TW e MH. A partir dos parênteses, formamos grupos de termos de busca. Com o operador booleano OR, aumentamos a sensibilidade da busca, associando vários termos diferentes que se referem ao mesmo elemento significativo da pergunta de pesquisa. Além disso, também com o operador booleano OR, aumentamos a possibilidade de selecionar documentos que nos interessam
permitindo que dentro de um mesmo elemento significativo possa ser encontrado documento tanto a partir dos descritores de assunto, quanto por palavras importantes escritas no título ou no resumo dos documentos. Percebam que há dois parênteses aqui. O segundo parêntese indica que fecha o primeiro grupo de termos de busca, do primeiro elemento significativo da pergunta de pesquisa. Utilizamos o operador booleano AND para que os termos do grupo do primeiro elemento significativo da pergunta de pesquisa aparecessem necessariamente com termos do grupo do segundo elemento significativo. Como o segundo elemento significativo da pergunta de pesquisa trata de enfermagem pediátrica, foram selecionados termos relacionados à pediatria e enfermagem. Perceba, portanto, que nesse subgrupo de palavras importantes relacionadas ao grupo do segundo elemento significativo da pergunta de pesquisa, há tanto termos para pediatria como para enfermagem, e o grupo de termos relacionados à pediatria está associado pelo operador booleano AND com o grupo de termos relacionados à enfermagem. O mesmo não foi feito com descritores, porque nós entendemos que descritores relacionados especificamente à enfermagem pediátrica poderiam não ser utilizados, em detrimento de descritores relacionados apenas à pediatria. Mais uma vez, os parênteses foram utilizados para delimitar os grupos de termos de busca. O grupo de termos de busca relacionado ao terceiro elemento significativo da pergunta de pesquisa aparece associado pelo operador booleano AND aos outros grupos de termos de busca dos outros elementos significativos da pergunta de pesquisa. Com essa estratégia de busca montada, nós podemos copiar e ir à página do portal regional da BVS para realizar a busca. Colhe a sua estratégia de busca no campo de busca do portal regional da BVS. Dê Enter ou clique na lupa. Após o portal apresentar os resultados da sua busca, vamos aplicar filtros. O primeiro filtro que nós vamos aplicar é para base de dados. Nesse exemplo, nós vamos utilizar a base de dados Lilacs. Clique na caixa de seleção. Outro filtro que nós vamos utilizar é o filtro de idiomas. Vamos utilizar os idiomas inglês e português. Selecione-os clicando na caixa de seleção. Agora clique em filtrar. Com os filtros aplicados, podemos ver que alguns resultados atendem à nossa pergunta de pesquisa. Colhe as informações dos detalhes da pesquisa que você copiou no seu documento do bloco de notas, para manter o registro. Perceba que agora, além da estratégia de busca que você montou, também estão presentes os filtros que você aplicou durante a busca, como idiomas, inglês e português, e a base de dados Lilacs. Desse modo, você pode replicar a sua busca e permitir que outras pessoas também a repliquem. Caso essa seja a sua busca final nessa base de dados, o registro completo deve conter a data da busca e o número de resultados encontrados. Agora vamos realizar uma busca na base de dados Sinahal. A UFRJ dá acesso à base de dados Sinahal por meio do portal de periódicos da CAPES. Para acessar o portal de periódicos da CAPES a partir do UFRJ, você pode acessar a portal de periódicos diretamente de um computador da universidade ou na sua própria casa por meio da intranet. Clique em entrar na intranet e digite seu CPF ou passaporte e a senha. Clique na opção TIC UFRJ Proxy. Clique em Acesso Proxy. Clique em Periódicos. Clique em Base. Escreva Sinahal. Selecione a opção e clique em Enviar. Clique em Sinahal. No nosso arquivo do bloco de notas, registramos os termos de busca que podemos utilizar na base de dados Sinahal, como os descritores de assunto de Sinahal e as palavras-chave em português e em inglês. A partir desses termos, montamos a estratégia de busca, utilizamos descritores relacionados ao primeiro elemento significativo da pergunta de pesquisa e associamos a palavras importantes relacionadas ao aleitamento materno em inglês e em português, tanto no título como no resumo.
Aqui nós temos o primeiro grupo, o grupo de termos de buscas relacionados ao primeiro elemento significativo da pergunta de pesquisa. Repare atentamente a forma como os parênteses são alocados. A utilização de parênteses requer muita atenção. Use com cuidado e tenha bastante atenção para não errar. Qualquer erro no uso de parênteses pode levar a um resultado insatisfatório. Com o operador booleano AND, associamos o grupo do primeiro elemento significativo da pergunta de pesquisa ao grupo de termos do segundo elemento significativo da pergunta de pesquisa. Perceba que, assim como na estratégia de busca do portal regional da BVS, nós utilizamos o operador booleano AND para associar palavras importantes relacionadas à pediatria às palavras importantes relacionadas à enfermagem, já que o elemento significativo da pergunta de pesquisa que estamos tratando aqui é de enfermagem pediátrica. Repare também que, diferente do portal regional da BVS, não há um código de campo que abranja tanto título quanto resumo. Desse modo, você precisa utilizar o código de campo para título e o código de campo para resumo. Novamente, utilizamos o operador booleano AND para associar o grupo de termos relacionados ao terceiro elemento significativo da pergunta de pesquisa. Copie a estratégia de busca e cole no campo de busca da base de dados Sinahal. Clique em Buscar. Com os resultados da nossa busca apresentados na tela, clique em Busca Avançada. Vamos aplicar aqui os filtros de busca. Vamos selecionar, então, os idiomas inglês e português. Selecione a opção inglês, procure a opção português e, com a tecla CTRL do teclado pressionada, clique em Português. Após selecionar os idiomas do seu interesse ou qualquer outro filtro, clique em Buscar. Com os filtros aplicados, vamos analisar os resultados e podemos perceber que encontramos alguns resultados que são interessantes. Vá para o topo da página, registre o resultado no nosso documento do bloco de notas. Não esqueça de adicionar os limitadores utilizados. No nosso caso, foram os idiomas inglês e português. Agora vamos analisar como realizar buscas no Medline via PubMed. Clique na opção de busca avançada. Agora vamos ao nosso documento do bloco de notas. A base de dados Medline indexa documentos apenas com o seu título e o resumo em inglês. Ela não indexa os documentos em outras línguas, como o português. Desse modo, nós vamos utilizar os descritores do MeSH e as palavras-chave em inglês. Comece copiando o primeiro descritor do primeiro elemento significativo da pergunta de pesquisa. Não esqueça de copiar também com as aspas. Cole no campo de busca e selecione a opção MeSH Terms. Clique em Add. Agora vamos colar o segundo descritor do MeSH, desse mesmo elemento significativo da pergunta de pesquisa. Selecione a opção Add with OR. Agora vamos adicionar as palavras-chave em inglês do primeiro elemento significativo da pergunta de pesquisa. Copie e cole no campo de busca. Mude o tipo de termo para título e resumo. Title Abstract. Clique em OR. Perceba que na caixa de busca abaixo foram incluídos alguns parênteses. Ao final do conjunto de palavras-chave e no início, e no final dos descritores e no início, mas também no início e no final de cada descritor. Clique em Search para realizar a busca com um grupo de termos do primeiro elemento significativo da pergunta de pesquisa. Clique em Advanced para continuarmos a busca. Perceba que aqui você vai encontrar o seu histórico de busca, mostrando a estratégia de busca, o número de resultados e o momento em que foi realizada a busca do primeiro grupo. Agora vamos inserir, um a um, os descritores do segundo elemento significativo da pergunta de pesquisa. Selecione a opção MeSH Terms e clique em Add para adicionar. Repita o processo para cada um dos descritores de assuntos do segundo elemento significativo da pergunta de pesquisa. No caso dos MeSH Terms, é necessário que você adicione-os um a um, ao contrário do que acontece nos termos que serão buscados no título e no resumo.
clique em Add with OR. Continue até acabar. Após adicionar todos os descritores, vamos inserir as palavras importantes que serão buscadas no título no resumo. Após adicionar as palavras importantes que serão buscadas no título do resumo, apenas as em inglês, selecione a opção Title Abstract. Repare que foram adicionados aqui os parênteses. Clique em OR. Expanda a caixa de busca para melhor visualização. Perceba que no momento em que adicionamos parênteses, o PubMed adicione o código de campo Title Abstract fora dos parênteses que fecham os grupos. É necessário que você apague esses parênteses de modo que a busca seja feita corretamente. Pronto. Agora clique em Search. Continue o processo clicando em Advanced. Agora vamos adicionar os descritores do terceiro elemento significativo da pergunta de pesquisa. Após adicionar o primeiro, selecione a opção Match Terms. Clique em Add. Após incluir o segundo, clique em Add with OR. Agora vamos inserir as palavras importantes. Selecione a opção Title Abstract. Clique em OR. Clique em Search. Com os resultados do terceiro elemento significativo da pergunta de pesquisa, clique em Advanced. No campo histórico de busca, vocês vão poder ver todas as estratégias de busca criadas para cada um dos elementos significativos da pergunta de pesquisa. Para associá-los e formar uma única busca, clique em Ação na estratégia de busca do primeiro elemento significativo, clique em Add Query. Perceba que ele foi adicionado na caixa aqui em cima. Agora clique no campo Ação do segundo elemento significativo da pergunta de pesquisa e selecione a opção Add with AND. Repita o processo para o terceiro elemento significativo da pergunta de pesquisa. As estratégias de busca dos três elementos significativos da pergunta de pesquisa foram adicionadas utilizando o operador booleano AND. Agora clique em Search para ver os resultados. Pronto. Já podemos observar que alguns resultados respondem adequadamente à nossa pergunta de pesquisa. Agora vamos aplicar o filtro de idiomas. Clique em Additional Filters, clique na opção Language e selecione as opções Inglês e Português. As opções Inglês e Português vão aparecer aqui do lado. Selecione ambas. E agora temos o resultado final, 499 resultados. Clique em Advanced e copie a estratégia de busca montada junto com os filtros de idioma, inglês e português. Guarde a estratégia de busca no documento do bloco de notas para registro. É importante que as suas estratégias de busca sejam revisadas por pares. O PRESS, Peer Review of Electronic Search Strategies, é uma diretriz de avaliação por pares das estratégias de busca eletrônica. Avalie a possibilidade de ter um bibliotecário ou um profissional da informação que possa revisar as suas estratégias de busca seguindo essas diretrizes. Então é isso, pessoal. Esperamos que agora vocês sejam capazes de aplicar abordagens sistemáticas para construir estratégias de busca e realizar buscas em bases de dados da pesquisa em saúde, especialmente as bases de dados Senahal, Medline via PubMed e as bases de dados do Portal Regional da BVS.